Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next, Gustavo Bezerra por aqui. Dia 20 de março, quinta-feira, bora? A gente está caminhando aí para o final da semana e vamos revisar o que aconteceu no dia de hoje, certo? Antes de mais nada, deixa o seu like no nosso vídeo, compartilha também o nosso canal no YouTube e os nossos conteúdos. Tem uma playlist bem legal aqui no canal do YouTube com aulas que o Marco Romano gravou também. Tenho ali uma playlist sobre revisão de trades, tá? Muito legal. Sugiro ali que você utilize esses vídeos para estudo. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, dia de leve queda, 0,42, um cenário tanto quanto natural, né? A gente for revisar os pontos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta para um único movimento aqui de queda, né? Uma leve arrefecida no preço. Nada demais aqui, tá? Esse cenário, o que a gente tem? Uma possibilidade de um movimento de retorno do preço até 127.460. Beleza? Diante desse cenário de hoje, um tanto quanto negativo, mas também nada muito pressionado na venda, né? O que a gente tem? Uma possibilidade de um retorno, talvez para buscar o topo histórico, 137.500, né? Seria interessante. A partir desse momento, o que a gente consegue já tirar disso tudo? Ó, eu pego a máxima desse movimento com a mínima lá embaixo, 122.530, e eu deixo destacado essa retração de Fibo, né? Podendo vir a correção em 38,2%, 50% e 61,8%, tá? Então assim, isso vai acontecer? Não dá para a gente prever, mas com essa sinalização mais negativa para o dia de hoje, já dá para trabalhar com os próximos dias, entendendo que talvez seja um pullback. Se simplesmente o mercado ignorar amanhã esse dia negativo e realizar uma barra bem forte na ponta da compra, né, deixando essa barrinha ignorada no diário, aí a gente volta com essa expectativa de teste lá no 137.469, né, o que é a máxima histórica ali do nosso Ibov. Beleza? O contrato J, ele tem a mesma característica, né? E se tivesse um corpo um pouquinho maior aqui, esse padrão, né, é conhecido como um harami, né? Ou seja, se tiver um dia negativo na sexta-feira, aqui para baixo, romper a mínima de hoje, pode ser esse movimento de retorno, tá bom? Os 60 minutos, fica claro a falta de correção, né? Ele simplesmente subiu em linha reta depois que conectou esses fundos mais altos aqui, disparou na compra e hoje foi o primeiro dia que conseguiu trabalhar, né, o fechamento abaixo da média móvel de 20 períodos. Olha que interessante, né? Então, como eu falei para vocês, dá para a gente pensar em uma região de pullback, né? Esticou, corrige, descansando no preço para retomar. É um movimento clássico e saudável, tá bom? Teoricamente seria um bom ponto para a gente pensar em compras mais agressivas dentro de retração, tá bom? Mas, no geral aqui, a tendência de alta segue muito bonita, linda, disparada aí na compra, tá bom? Contrato do dólar agora. Tempo gráfico diário, ele é bem parecido com o índice. Aqui nós temos a configuração de um harami também, ó. Então assim, rompeu a máxima de hoje, né? Amanhã, na sexta-feira, rompeu a máxima de hoje, sinalizando um retorno. Pelo tempo gráfico diário, isso daqui é uma compra, tá? Com stop na mínima aqui do candle 53. No mesmo padrão que a gente utiliza no intraday, você tem também essas leituras aqui no diário, no semanal, tá bom? Por mais que o viés aqui do dólar ainda seja negativo, tá? Os 60 minutos, vamos lá, a gente consegue identificar uma ligeira mudança de comportamento, mas com um pouco de falta de agressividade, né? Por quê? Olha só, ele deixou esse fundo mais alto que o anterior, e fechando acima da média de 200. Porém, ainda não foi forte o suficiente
para quebrar essa resistência no 5704, né? O último ponto de retorno. Retornou à média, caiu, retornou à média, caiu. Ainda não teve força para assustar aqui o 0,4,5. Vamos ver se acontece isso amanhã. Tá joia? Mas o que nós temos aqui já uma sinalização sutil de uma mudança de comportamento no dólar. Beleza? Vamos puxar as principais ações agora. Dar aquela olhadinha junto com vocês aí. Petrobras. Teve um dia de alta hoje. 0,22, tímido, mas buscando fechar os gaps que deixou para trás, né? Então temos esse primeiro gap aqui, que já foi fechado. Temos o segundo lá no 37,95. Veja Petro ganhando força acima da média móvel de 200, o volume melhorou um pouquinho, isso é significativo, tá? E pensar num descanso que para ele retomar também não tá nada mal, né? No semanal, óbvio que amanhã ainda é um dia decisivo, mas o semanal já sugere esse movimento de retorno e a conexão de um fundo mais alto, né? O semanal tá bem legal aqui de Petro, beleza? Vale, dia de queda em Vale, 0,66, mas também não assustou, né? Foi até uma recuperação interessante, né? Se você olhar aqui o gráfico da Vale, por mais que foi um dia negativo, ele chegou a cair um pouco mais, sinalizar uma queda um pouco mais efetiva, não teve força, voltou, fechou até com candle positivo, mas em relação ao preço de fechamento do dia 19, foi um dia negativo, tá? O que a Vale tem aqui em construção são esses fundos mais altos e a característica de pivô bem desenhada, né? Gerou rompimento, o fluxo aqui precisa melhorar, né, evidentemente. Se o fluxo continuar fraco no topo, isso me assusta um pouco. Quem é comprador de Vale já tem que destacar os próximos suportes aqui. Eu entendo que a Vale, você comprar em regiões de demanda pelo papel, faz mais sentido do que os próprios padrões gráficos, porque a Vale ela tem muito gap, tá? Então, olha só, 53,15, um bom ponto de pensar em compra. A região aqui embaixo no 49,88, também temos o 48,96, tá? Bem interessante aí os pontos da Vale. Itaú teve um dia de queda também, 0,93. Itaú, assim como o Ibov, marca uma região de topo interessante, tá? Olha só. Deixa eu só puxar aqui, fazer uma coisa rapidinho. Colocar. Aí, pronto, ó. Itaú renovando a sua máxima histórica, tá vendo? Não tem nada para a esquerda aqui em Itaú. E é o seguinte, será que é a máxima histórica para voltar a retornar e quem sabe montar um topo duplo? Seria um baita de um topo duplo, né? Já pensou isso aqui em Itaú? 1, 2. Impressionante, né? Mas evidentemente que eu vejo um movimento bem comprador, uma explosão compradora legal aqui em Itaú, uma forte demanda pelo papel, uma empresa sólida, maior companhia do setor financeiro aí. E tem alvos, né, pessoal? Eu até brinquei aqui sobre uma estrutura de um alvo mais longo para Itaú, que seria 43,34. Cara, é muito dinheiro isso daqui no preço de Itaú, tá? Se chega lá, putz, não sei, não cravo, né? Mas trabalharia com a expectativa de 33,80, 36,70, alguma coisa assim, tá? B3, vamos lá. Alta hoje, 0,40, muito legal. Me parece que B3 está tentando construir um pullback, né, dentro da própria barra de força, que é essa barra 50, tem que romper 12,85, né, pessoal? Enquanto ele não gerar esse rompimento, não temos aqui uma estrutura confirmada, apenas uma explosão na compra, um leve descanso. Se ficar enrolando demais aqui e esse volume continuar baixo, de repente vem uma explosão para baixo e o volume aumentando, pode colocar fim aí numa característica compradora de B3, tá? Evidentemente que pelo cenário atual, né, esse último recorte aqui de 2025, você tem topos e fundos ascendentes, o que já traz a característica de tendência para nós, né? BBDC4, dia de queda 0,48, ainda não saiu da confusão.
tenho esse rabisco aqui, que é um estudo que eu fiz numa das calls de fechamento, onde ele fica testando fundo e topo, não faço nada. Espero realmente o rompimento e a definição do preço em Bradesco, tá? Banco do Brasil, BBAS, queda de 0,49, marcando um provável topo duplo, tá? Então aqui, compradores de Banco do Brasil, muita atenção, tá? Se for um topo duplo, tem tudo para vir testar o suporte anterior aqui em 26,73, tá? Se for uma consolidação no topo, para durar durante um tempo aqui, ficar acumulando no topo, beleza. Isso já traz uma expectativa de num próximo rompimento com volume, força, direção, power breakout, dá mais um impulso aí em altas nas ações de Banco do Brasil, tá? Mas não esqueça, pessoal, que é o seguinte, Banco do Brasil, de dezembro a janeiro aqui de 25, ele subiu em linha reta. Olha essa explosão aqui no preço das ações, tá? BBSE, dia de alta 0,70, um movimento muito limpo, muito bonito, uma tendência muito forte do papel. Também outro que sobe agressivamente acima da média móvel de 20 períodos. E o semanal, olha só como está subindo em linha reta. Então, cuidado com compras em BBSE, beleza? Não pegou? Deixa embora. Espera uma correção saudável. Não seja o comprador de topo, beleza? Time, é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês nas nossas transmissões ao vivo, Morning Call, e também por assistir a call de fechamento. Um grande abraço, um bom descanso a todos. Valeu!